Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês. Eu sou o Gambo e eu tô sempre contando essas histórias reais aqui no canal, no meu quadro que é o Mentes Insanas. Então, se é a primeira vez que você tá passando aqui, eu te faço um pedido importante. Assiste o vídeo até o final. Daí, se você gostar, dá um like, se inscreve, compartilha e todas essas coisas. Me siga nas outras redes se você também quiser e não quiser ficar por fora de nada. E como todo caso que a gente tem uma palavra relacionada com o caso, que eu peço assim pra vocês comentarem muito, que me ajuda demais. A palavra do dia hoje é King. Então comenta essa palavra aqui que eu vou te responder dando um coração, beleza? E esse caso de hoje, gente, é muito louco. Eu assisti um filme há muitos anos atrás que era baseado nesse caso, né, contando essa história real. E eu sempre quis trazer esse caso aqui pro canal, mas por algum motivo que eu não sei, eu nunca trouxe e também nunca achei nenhum vídeo assim detalhando ele, então eu acredito que era por ser a minha vez, é o meu momento, então eu resolvi agora trazer pra vocês, é baseado nesse filme aí que se chama King Cobra. E é isso, já enrolei demais pra falar, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Brian Charles Calcis nasceu no dia 28 de maio de 1962 em Fairbanks, Alaska. Ele morava em Township, uma pequena comunidade no leste da Pensilvânia. Brian era um homem de 44 anos, fotógrafo e médico, desempregado, tão carente de dinheiro que foi forçado a declarar falência. Mas antes da sua falência, ele era um homem bem-sucedido, comprou uma casa de 2 andares que ficava na Medley Drive. Sua garagem estava lotada de carros caros, uma BMW, uma Maserati e um Aston Martin. Então, sem emprego, ele passou a ficar muito tempo online procurando por jovens garotos que ele pudesse recrutar para fazer alguns filmes. A gente sabe que filmes são esses, aqueles filmes adultos, gays. E aí ele começou a recrutar alguns garotos e ele viu que isso poderia dar certo. Então, no ano de 2001, ele abriu a sua própria produtora de filme chamada Vídeo Cobra. Então, ele abriu o Cobra Vídeo e, deste momento, ele começou a referir-se a ele mesmo como King Cobra. E daí que vem o nome, né, do filme, e era assim como ele gostava de se chamar. Então, o Brian começou gravando os filmes, os vídeos no seu porão. Ele tinha algumas câmeras, alguns microfones. E aí, aos poucos, né, a Cobra Vídeo foi se tornando um grande sucesso e ele começou a conquistar a sua riqueza de novo. E a maior parte da sua riqueza vinha de uns vídeos chamados Twinks, que eram filmes com garotos, já homens adultos, mas que aparentavam ser bem mais novos, tipo adolescentes. Então isso era um enorme sucesso nesse meio, nessa época, o que foi assim meio inovador para a indústria e chamava muita atenção para o estúdio dele, para a indústria dele. Mas aí nessa época, quando ele achava que estava tudo dando certo, algo muito terrível para a carreira dele aconteceu. Um dos garotos que fez uns filmes com ele acabou denunciando ele para a polícia. Então a polícia invadiu a casa do Brian, levou alguns equipamentos que estavam lá, e aí ele foi levado ao tribunal e foi acusado. Isso porque o garoto, segundo o Brian, mentiu dizendo que era maior de idade, mas na verdade ele ainda era menor de idade e é claro que ele não poderia estar gravando esse tipo de filme. Mas aí era a palavra do garoto contra dele, o garoto dizia que não tinha mentido a idade, que o Brian sabia, mas o Brian disse que, enfim, o garoto tinha mentido. E aí sem muito o que fazer, o Brian acabou se declarando culpado e aí ele pegou 1 ano, né, de condicional, não ficou detido. E aí os promotores foram obrigados a devolver todos os equipamentos que tinham pegado da casa dele, incluindo 600 filmes que ele tinha gravado. Então ele meio que se safou dessa, ele devia levantar as mãos e agradecer. Porém, agora todo mundo sabia do seu segredo, porque esse negócio de produtora de filme e até mesmo da sua homossexualidade era um segredo para os seus vizinhos e para muitas pessoas da sua família. Só que com esse escândalo todo, isso veio a público, então todo mundo ficou sabendo que não foi nada fácil para ele. Então os vizinhos do Brad prezavam ele muito e nessa época ele começou a ficar bem retraído, ele só ia, saía, voltava para casa
de cabeça baixa, não falava mais com ninguém, parecia assim que ele estava no fundo do poço. E aí foi nessa época que ele descobriu um novo astro, uma nova pessoa que tiraria o seu nome da lama e o levaria de novo ao estrelato, e esse garoto se chamava Sam Lockhart, mas eu vou me referir a ele nesse caso como Brent Corrigan, que era assim que ele ficou mais conhecido, era o seu nome artístico. O Brian acabou conhecendo o Brent online, como sempre ele estava recrutando sempre novos garotos. E aí ele ficou fascinado pelo Brent, ele era um rapaz muito bonito, carismático e ficava muito à vontade na frente da câmera, então assim, era o que ele precisava para se levantar de novo. Na época, o Brent estava no terceiro ano do ensino médio, ele só tinha 17 anos, e foi nessa época, inclusive, do seu terceiro ano, que o seu primeiro filme foi distribuído. O Brent Corrigan nasceu em Idaho no Halloween de 1986. Ele cresceu na área de Sweetly. Segundo ele, sua mãe era um alcoólatra temperamental. Ele tinha 3 irmãos e nunca conheceu seu pai biológico. E o pai também nunca o procurou. E ele também falou que a sua mãe nunca falava nada a respeito do seu pai, então ele não sabia muito bem quem ele era. Quando ele estava no primeiro ano do ensino médio, ele e a mãe se mudaram para San Diego, em uma casa humilde de um bairro bastante pobre. O garoto então começou a ficar interessado em cinema, e mudar para San Diego lhe deu a oportunidade de cursar a Faculdade do Sul da Califórnia. Era um novo começo. Então ele se matriculou na Kearney High, uma escola no centro da cidade. Não foi nada fácil, segundo ele mesmo, já que ele era um rapaz homossexual, então na escola, vocês sabem, gente, questão de preconceito, essas coisas tem muito, principalmente nessa época aí, que já faz alguns anos atrás. E aí, na sua família também as coisas não eram muito boas, já que um dos seus irmãos o desprezava por ser gay, e também a sua casa era assim, gente, uma bagunça, todo mundo brigava, gritava. Ele arrumou um padrasto nessa época que era alcoólatra. Ele diz que só lembra de brigas e gritos na sua casa e que ele nunca teve um modelo positivo de adulto. Quando o Brent tinha 16 anos, ele arrumou seu primeiro namorado, um rapaz chamado Jake, de 21 anos, que morava em Los Angeles. Então, quase todo final de semana, o Brent ia para Los Angeles e ficava lá com o Jake. Era, assim, uma forma que ele encontrou de se refugiar da família, que estava sempre brigando. Então, para ele, era, assim, um momento de paz, o final de semana, para ficar com o Jake. E o Jake foi um dos primeiros de uma série de caras mais velhos com quem o Brent se envolveria. Um dos colegas de trabalho do Brent até falou que não entendia por que ele tinha essa fixação por caras mais velhos. Ele disse que sempre se perguntava se isso não tinha a ver um pouco com o financeiro, já que era sempre pessoas assim que tinham um pouco mais de condição, ou se o Brent tentava preencher de alguma forma a falta que ele tinha do pai e tentava preencher com esses homens mais velhos. Então, no ano de 2003, o Brent começou a ficar muito interessado nesses filmes, eu vou chamar de filmes P. E aí o namorado dele na época, o Jake, acabou apresentando o Brent pro Brian, que era o produtor, que eu falei pra vocês no começo. E aí eles fizeram tipo como se fosse uma audição pela webcam, onde o Jake ficou exibindo o Brent pro Brian. E aí é óbvio que o Brian ficou muito interessado, como eu falei pra vocês, o Brent era muito bonito, muito carismático, e aí ele acabou incluindo ele no Cobra Vídeo. Então os dois começaram a ficar muito animados, principalmente o Brian com essa oportunidade, né, que ele encontrou com o Brent, e aí ele ligava pro Brent, assim, todo dia, gente, eles conversavam, assim, por horas pelo telefone, planejando, falando sobre filmes e sobre o futuro, como que tudo ia ser perfeito. E não só de trabalho também, o Brent conta que o Brian sempre perguntava da família dele, ele queria saber quem era a mãe, como era a condição financeira dele, e aí o Brent disse que era como se ele estivesse ocupando assim, o espaço do pai dele que ele nunca teve. Então, em fevereiro de 2004, 9 meses antes do Brent fazer 18 anos, ele gravou seu primeiro filme pro Cobra Vídeo. Segundo os 2 contratos que assinou com o diretor, o Brent receberia uma quantia não especificada por cada cena gravada. Além disso, receberia um Volkswagen Jetta 2002, um seguro no valor de $2.100, um plano de telefone celular e um bônus de assinatura não especificado. Então, o Sam, começou a ficar conhecido como Brent Corrigan, era o seu nome artístico. E aí eles saíam, viajavam juntos, ele e o Brian, para vários lugares. Eles gravaram na Califórnia, no Havaí. E o Brian
enfim, com seu poder de diretor, parecia se aproveitar muito do Brent, já que o Brent conta que toda vez que eles pausavam alguma cena, o Brian ia pra cima dele, e, enfim, eles tiveram relações, então eles estavam tendo sempre esse contato. E lembrando pra vocês que o Brent só tinha 17 anos nessa época. E aí, com o tempo, o Brian começou a ter uma obsessão muito louca pelo Brent. Ele queria estar falando com o Brent o tempo inteiro, queria saber com quem o Brent conversava, onde é que ele estava, o que ele estava fazendo. Ele dava, assim, presentes para ele o tempo todo, mas ele era muito possessivo, como se ele estivesse numa espécie de relacionamento. E deixando claro para vocês, eles não tinham nenhuma relação, não eram namorados, nem nada disso. Eles eram só colegas de trabalho. O Brent Corrigan se tornou um sucesso gigantesco. Os DVDs do Brent vendiam a $60 a cópia e os downloads online a 8 centavos o minuto. O Brent se tornou uma estrela. Teve um filme dele que foi o mais baixado de 2004. Então ele recebeu diversos prêmios. Ele virou uma estrela da noite pro dia. Todos queriam estar em contato com Brent Corrigan. Um diretor chamado Chris Steele disse: Brent Corrigan parece um garoto de 15 anos, o que é o que muitos homens mais velhos querem e compram. Mas tinha uma coisa em relação ao Brent que o Brian não sabia, que era a idade dele. O Brian pensava que o Brent tinha 18 anos, isso porque o Brent mostrou para ele uma carteira de motorista falsa, com a data de nascimento dele alterada, e aí para ele poder entrar no Cobra Vídeo. Então o Brian não sabia que o Brent era menor de idade. O Brent tinha muito medo, ele estava nessa época com muito medo de ser descoberto e acabar indo pra cadeia e coisas assim do tipo. Mas ao mesmo tempo que ele tinha medo, ele era muito sonhador, e nas suas conversas com o Brian enchia a cabeça dele de coisas, dizendo que eles iam ter a própria produtora, que eles iam abrir um site assim só online, que ia ser um enorme sucesso. Enchia a cabeça do garoto de sonhos que não aconteceram. Ao invés disso, para o Brent morar com o Brian, né? Ele ficou um tempo morando com ele para fazer os filmes. Ele lavava os banheiros da casa, limpava a casa, tudo isso para ver se ele conseguia um dinheiro extra, né, além do que ele ganhava com os filmes. Então teve até um episódio em agosto de 2004 que o Brent estava do lado de fora da casa do Brian pintando, né, porque ele fazia vários serviços pro Brian. E aí uma vizinha viu ele e ficou desconfiada, né, e perguntou para ele quantos anos ele tinha. O Brent não respondeu, e aí a mulher já sacou que tinha alguma coisa assim estranha. Então ela ligou para a polícia e denunciou o Brian. Então, com medo, o Brent pegou suas coisas e voltou a morar com a mãe no subúrbio. Ele se formou no colegial e trabalhou em Sun Gold, ganhando $100 por semana. Não era a vida que o Brent queria e nem sonhava, então ele acabou voltando a fazer filmes. Tudo parecia muito bom pro Brian, mas aí um problema surgiu para ele. Foi o Brent querendo caminhar agora com suas próprias pernas. Ele não queria mais trabalhar para produtora de vídeos do Brian. E sobre toda essa história de gravar filmes, a família do Brent não sabia disso, porque ele sempre dava uma desculpa, como por exemplo, que ia fazer uma sessão de fotos durante 4 dias, então durante esses 4 dias ele ficava na casa do Brian, porque o Brent também mexia com fotografia. O Brent deu até uma declaração dizendo que ele faria os filmes, mas aí quando ele visse que já não estava dando mais, ele viraria as costas para isso, que ele só ia ganhar o dinheiro, porque ele disse que tinha muita vergonha ainda, ele ainda se sentia envergonhado da sua homossexualidade. E ainda mais, gente, de fazer filmes desse tipo, ele disse que não sentia orgulho, então era só uma coisa assim de momento, segundo ele. O valor que o Brent ganhava por cada filme que ele fazia era em torno de $2.000, o que é a média mesmo da indústria na época, mas o que o Brian faturava por ano era cerca de $2 milhões. E aí não teve jeito, gente, o Brent acabou saindo mesmo da produtora. Então o Brent, numa festa, acabou conhecendo outro homem mais velho de 38 anos chamado Roy. E ele era um ricaço, gente, que morava em cima de uma mansão gigante que ficava no topo de um penhasco. E aí o Brent começou a se interessar por ele. E o Roy também se interessou pelo Brent, então eles começaram a conversar. E eles iniciaram a relação. Isso foi no ano de 2005, e aí o Roy levou o Brent pra morar com ele nessa mansão, então eles passaram a viver juntos. E diferente do que o Brent tinha declarado, que essa coisa de filmes era por um momento e que ele se sentia envergonhado, ele e o Roy tiveram a ideia de alavancar ainda mais o Brent Corrigan, criando sua própria marca chamada
Corrigan e fazer mais filmes e montar sua própria produtora, aonde o Brent não seria apenas um ator, mas sim também um dos produtores e chefes. Mas para o Roy assumir o total controle da carreira do Brent, eles tinham que desassociar o Brian do Brent Corrigan. Então eles criaram um site para promover o Brent Corrigan em novos filmes, e aí eles contratavam novos garotos, era uma nova produtora. E segundo, gente, algumas pessoas, assim, foi o que eu achei, eles relatam o comportamento do Brent como super tóxico, que ele gritava com todo mundo, que ele se achava um deus, queria mandar em todo mundo, sabe? Ele meio que humilhava as pessoas e se achava assim a última bolacha do pacote. Bom, é o que as pessoas falam. E aí nessa época começou uma guerra gigantesca e pública do Brent Corrigan com o Brian Cossys, já que o Brian não ia abrir mão tão fácil assim do Brent Corrigan. Então, no ano de 2006, o Brian acabou entrando com um processo de $1 milhão contra o Brent por quebra de contrato e por alegar que ele era o dono do nome Brent Corrigan. Esse processo acabou criando problemas para o Brent. Ele tinha acabado de filmar para um outro estúdio, um filmaço com um mega orçamento. Eles concordaram em pagar $10 mil pro Brent pelo filme, o que era muito acima do padrão da indústria. Mas por conta das ameaças do Brian contra o novo estúdio, eles ficaram com medo, né, de serem processados e de usarem o nome Brent Corrigan. E aí eles começaram a chamar o Brent de Fox Ryder. Então nesses filmes não existe nome Brent Corrigan. Ele tá lá intitulado como Fox Ryder. O que foi muito frustrante pro Brent, já que ele tinha construído o seu império de filmes com o nome Brent Corrigan, todo mundo conhecia como Brent Corrigan, e agora sem o nome dele, sabe, ele não era nada, ele ia ter que começar do zero de novo. Então em uma tarde o Brent estava no computador procurando novos rapazes para sua produtora de filme, né, como eu falei pra vocês, agora ele tinha uma produtora. E aí ele acabou achando um rapaz forte, de cabelos negros, que chamou bastante a atenção dele. Esse homem se chamava Harlow Quadra, um ex-veterano da Marinha que ganhava a vida como acompanhante masculino na cidade militar de Virginia Beach. Esse trabalho nunca foi a primeira opção de carreira, ele disse. Não tenho orgulho do que eu faço. A única razão pela qual entrei nisso foi porque fui dispensado da Marinha por causa de uma lesão nas costas. Eu precisava ganhar dinheiro e então isso se tornou muito lucrativo. Mas agora o Harlow não queria mais ser acompanhante masculino. Ele viu que essa indústria de filmes P dava muito dinheiro e aí ele resolveu que queria ganhar a vida assim. Ele era muito fã do Brent Corrigan, então eles começaram a conversar. O Harlow também tinha um namorado chamado Joseph Carex, que era mais conhecido como Joey, que também trabalhava como acompanhante masculino. Então, os quatro marcaram de se encontrar no dia 11 de janeiro de 2006 em uma feira só desses filmes P em Las Vegas. Depois disso, o quarteto foi jantar no Léo Cirque, no Cassino Bellagio. Mas a verdade é que o Harlow e o Joe estavam profundamente endividados e esse filme que eles queriam fazer com o Brent daria um lucro bom para eles, então eles queriam mesmo era dinheiro e pagar suas dívidas. Então eles foram nesse jantar chique, eles tinham assim toda uma pinta de pessoas assim com muito dinheiro, mas na verdade eles não tinham dinheiro nenhum. Já o Brent e o namorado dele estavam ricos, então assim, foi uma coisa assim um pouco assustadora para os dois. Mais tarde o Brent até fez uma declaração dizendo: Harlow era um bobo e imaturo. Ficou claro para mim que ele estava tentando fingir um ar de classe e riqueza. Sobre a proposta de fazermos filmes juntos, parecia ridículo, eu não levei isso a sério. O Harlow acabou oferecendo $20 mil pro Brent pelo primeiro filme que eles iam gravar juntos e 30 mil pelo segundo, o que é uma loucura já, porque eles não tinham dinheiro nenhum, mas ele acabou oferecendo. E aí, enfim, o Brent aceitando ou não, uma coisa o impedia de gravar qualquer filme com o nome Brent Corrigan, era os processos do Brian. Enquanto o Brian tivesse o Brent preso no tribunal, ele era impedido de gravar qualquer coisa com esse nome. O que deixava o Brent muito irritado, já que parecia que a fama dele dependia do Brian, o seu futuro na indústria dependia dele, já que, como eu falei pra vocês, sem o nome grandioso que ele construiu, ele não era ninguém. Então o Brent falou isso pros meninos que não poderia gravar com esse nome. Foi quando o Harlow fez uns comentários assim um pouco estranhos e insinuativos. Ele disse: e se o Brian deixasse o país? E se ele fosse pro Canadá? Aí o Brent só respondeu: ué, se ele saísse, ele só voltaria. E aí o Joey foi direto ao assunto, dizendo: olha, o Harlow conhece um cara que fazia qualquer coisa por ele. E pro meu entendedor, gente, minha palavra basta. A conversa acabou encerrando por ali.
E aí o Brent chegou no seu quarto de hotel e só dormiu. E aí, em poucos dias, o processo que o Brian tinha feito contra o Brent se encerrou. E agora o Brent era livre para usar o seu nome de novo, Brent Corrigan. Ele poderia gravar filmes, coisa que parecia que o Harlan e o Joey não sabiam. Então, no mês de janeiro de 2007, o Brian estava sentado em sua casa, falando no telefone com seu advogado e seu distribuidor, arrumando detalhes finais de um acordo que ele queria fazer para continuar lucrando com o Brent, mesmo ele não fazendo mais parte da sua produtora. E nessa mesma época também ele estava procurando um novo garoto que superasse o Brent e fizesse tanto sucesso como ele fez. E aí ele começou a conversar com um garoto que se autodenominava Danny Moylan. Esse garoto tinha conversado com o Brian durante vários dias por e-mail, mandou várias fotos e o Brian ficou muito interessado nele, porque o garoto parecia assim perfeito, era a opção perfeita para bater de frente com o Brent Corrigan. Ele parecia perfeito, gente, rosto novo, pele lisa e tinha uma aparência assim de garotinho ingênuo, do jeito que o Brian gostava. Um dos e-mails do Danny, ele escreveu: "Gostaria de me encontrar com você e conversar mais sobre as filmagens e outras coisas. Eu não tenho experiência com isso. Posso precisar ser ensinado primeiro." Isso era tudo que o Brian precisava ouvir, então eles marcaram um primeiro encontro e aí o Danny insistia que queria que os dois ficassem sozinhos, então o Brian concordou nisso. Não só concordou, como também pediu para esse primeiro encontro ser na casa dele, então pediu para o Danny trazer as coisas dele e passar a noite com ele, né, na casa. Assim que o Danny chegou, o que parece o Brian abriu uma garrafa de vinho e levou ele para o andar de cima, mostrou o quarto dele e sugeriu para o garoto morar com ele lá. 2 horas depois desse primeiro encontro, o Brian foi encontrado sem vida já, sentado no seu sofá. Brian foi atacado com golpes de faca no pescoço e depois, já sem vida, seu corpo foi ferido com a faca 28 vezes. Depois do ato, a sua casa foi incendiada. O incêndio foi tão devastador que o Brian só foi identificado por meio de registros dentários. Então a polícia entrou no caso e já com pouquíssimas semanas de investigação já ficou claro que Danny era uma identidade falsa, não existia nenhum Danny. Esse garoto na verdade se chamava Harlow, era o Harlow. A polícia obviamente ficou sabendo que o Harlow se encontrou com o Brent 2 semanas antes do ataque ao Brian. E isso deixou a polícia se perguntando, será que o Brent Corrigan teve alguma coisa a ver com isso? Será que ele planejou tirar o Brian do caminho para ficar livre, para fazer o que quiser com o seu nome Brent Corrigan? E para alguns colegas de trabalho que conheciam o Brent, disse que não era difícil de acreditar numa coisa dessa. Alguns achavam sim que ele estava envolvido. Um ex-colega de trabalho dele, que era também um ator, declarou: "Brent não tem humanidade, ele tem um complexo de Deus. Ele finge ser uma criança inocente, mas é mais sábio além da sua idade." A polícia continuou as investigações e descobriu que Harlow usou seu cartão para fazer uma verificação de antecedentes criminais que custou R$ 39,95. Ele pesquisou sobre o Brian Calcis e acabou descobrindo seu endereço. Então, 2 dias depois dessa pesquisa, que ele acabou descobrindo o endereço do Brian, no dia 22 de janeiro de 2007, o Harlow começou a mandar e-mails para o Brian com o nome de Danny Moylan. No dia seguinte dos e-mails, câmeras de vigilância capturaram imagens de Harlow e Joey às 9h44 da manhã entrando em uma loja e saíram de lá com uma faca dobrável e um revólver calibre 38 mais munição. Depois, Harlow alugou um SUV prateado e Joey reservou um quarto de hotel a 11 milhas da casa de Brian. Ele pagou o hotel antecipadamente, alugando o quarto 211 por 2 noites. E aí, na noite seguinte, enquanto o Brian falava no telefone com seu advogado, o Harlan chegou lá, né, pra, enfim, conversar com ele. E aí aconteceu todo o ato que vocês já sabem. E aí, no dia seguinte de tudo isso, o Brent Corrigan recebeu uma ligação do Harlow. E aí o Harlow dizia pro Brent entrar num site famoso de notícias que tinha na época. E aí o Brent foi lá e entrou nesse site. E quando ele entrou, tinha uma matéria todinha falando o que tinha acontecido com o Brian, e aí o Brent ficou assim em choque. Não foi muito difícil a polícia chegar até o Harlan, já que a foto que ele usou no perfil do Danny, né, era uma foto que o Harlan já tinha postado em uma das suas redes sociais. Não era uma foto dele, mas era a mesma imagem, então foi bem suspeito. Uma testemunha também disse que viu um carro SUV prata saindo da casa do Brian assim que o incêndio começou.
e era o mesmo carro, enfim, que eles tinham alugado, o SUV prata. E também registros telefônicos mostraram que foi feita uma ligação em Virginia Beach, não muito longe da casa do Brian, uma ligação pro Brian, para eles se falarem, assim, 2 dias antes do ataque. E nessa ligação era o Danny falando, mas na verdade era o Hal se passando por ele, então, assim, ele deixou várias pistas que levariam até ele. Então, no dia 1º de fevereiro, às 5h53 da tarde, uma equipe da SWAT arrombou a porta da casa em Virginia Beach, onde o Harlow e o Joey moravam. Eles jogaram também uma lata de gás lacrimogêneo, né? Mas não adiantou nada, já que nenhum dos dois estava em casa nesse momento. O que parece ser que os dois deixaram a casa nas pressas, já que eles deixaram algumas provas e evidências para trás, como 2 câmeras digitais, e elas estavam com o número de série riscados. E por que essas câmeras eram suspeitas? Porque eram 2 câmeras muito parecidas com o que tinham sumido da casa do Brian. E também eles abriram o computador dos dois e viram no histórico de pesquisa que 5 dias depois do ato contra o Brian, o Harlow pesquisou como mexia nas câmeras, como operava essas câmeras que ele tinha pegado, sabe? Então, assim, muitas provas, gente. Então, o Joe e o Harlow fizeram questão de ficar mantendo contato com seus colegas de trabalho, né? Que era o Brent e o seu namorado. E aí, às 10h14 da manhã, do dia 3 de março de 2007, eles fizeram uma ligação pro Brent. Também mandaram um e-mail pra ele dizendo, tipo, e aí, quando é que a gente vai começar a filmar o nosso filme? A gente tinha um acordo. Eles também receberam outro e-mail do Harlow dizendo que aquela conversa que eles tiveram no primeiro encontro no restaurante estava toda gravada, que não era pra eles brincar com eles, que eles poderiam usar isso contra o Brent e enfim, parecia que ele foi envolvido também em tudo isso. Então eles quiseram marcar outro encontro com o Brent e o Roy para eles firmarem um acordo dos filmes e conversar sobre isso melhor. Então, no dia 27 de abril de 2007, o quarteto voltou a se encontrar em San Diego. Eles foram num restaurante, mas o que o Joey e o Harlow não sabiam era que o Brent e o Roy estavam colaborando com as autoridades. Isso porque depois do fim do Brian, o Brent se tornou assim um forte suspeito e ele queria limpar o seu nome, então ele fez um acordo com a polícia de ajudar a polícia, né? Então eles foram para esse jantar, os dois com escutas, né, na sua roupa. E aí eles foram, jantaram normalmente e aí depois eles entraram no assunto. Então o Brent perguntou pro Harlow se o Brian teria sentido muita dor antes de partir. E aí o Harlow respondeu, não se preocupe, ele se foi rápido. Essa conversa assim não foi tão reveladora, eles precisavam assim de uma prova maior. Então, no dia seguinte, o quarteto resolveu se encontrar de novo, dessa vez em uma praia. E parecia assim, gente, que tu tava contribuindo para dar errado, já que essa praia, o uso de roupa, ele era opcional. E aí o Harlow queria que todo mundo ficasse sem roupa, o que era um pouco difícil, né, por conta das escutas que elas tinham que ficar na roupa. Mas, enfim, eles colocaram a escuta no Roy e não no Brent. E foi aí, finalmente, que o Harlow admitiu que teria feito. Ele disse que foi ele mesmo e que isso fez ele se sentir melhor por dentro. E aí, no dia 15 de maio, 4 meses depois do fim do Brian, o Harlow e o Joey foram presos em Virginia Beach e acusados. Ambos se declararam inocentes. E para vocês verem como eles não tinham dinheiro nenhum, o Harlow começou a vender ursinhos de pelúcia online, tangas, todas as suas coisas online para conseguir pagar um advogado. Os promotores não produziram impressões digitais ou DNA em uma faca encontrada na casa do Brian. Ela não foi apontada como arma do crime. Então, em 8 de dezembro de 2008, o Joe se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua. Já o Harlow se declarou inocente e foi julgado no dia 24 de fevereiro de 2009. Ele foi considerado culpado de todas as acusações. Em 16 de março, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito de liberdade condicional. Desde o fim do Brian, o Brent Corrigan não parecia mais o mesmo. Durante 3 meses, ele disse que só queria se arrastar pelo chão e chorar. Ele deu uma declaração dizendo que ele era uma estrela, mas que agora ele era um lixo aos olhos da polícia e que ele não sabia mais o que fazer e ele não podia contar assim com ninguém. Ele dizia que estava sozinho e que até a sua própria mãe tinha o rejeitado, não ligava mais para ele. E mesmo que não haja evidências concretas apontando que o Brent teve alguma coisa a ver com isso, ele foi muito desprezado pela indústria, assim, pelas produtoras. Muitos não querem associar a imagem de Brent Corrigan nos seus filmes. Então, sem muitas opções de trabalho, ele acabou indo trabalhar numa loja onde ele ganhava $8 por hora e ele também começou a vender suas coisas online, tipo
roupas do Brent Corrigan, tangas, coisas que apareciam nos filmes para ele arrecadar um dinheiro melhor. O Brent acabou virando um ator, fazendo algumas produções como diretor também, e atualmente ele está com 34 anos de idade. Eu não consegui achar mais informações sobre ele. Enfim, tem o filme que conta toda essa história. Eu vi até uma nota que o Brent criticou bastante esse filme, mas é basicamente o que eu contei aqui pra vocês, que aparece no filme. Então é isso. Esse foi o caso. Espero que vocês tenham curtido. Me dê sugestão aqui. E eu vejo vocês no próximo caso. É nóis.